Eu falei ontem que a diferença do MBL pro bolsonarismo é a mesma diferença que tem da Apple pra Microsoft quando faz aquela comparação clássica. A Apple sempre teve arquitetura fechada e ela sempre quis controlar todas as etapas da relação do usuário com o produto dela. Ou seja, quando ela mexe no sistema operacional Apple. O design do produto é Apple. Os aplicativos que vão no produto, eles têm que ser aprovados pela Apple e tem uma determinada layout, estética. Eles sempre controlaram tudo. Do iPhone ao primeiro Macintosh, tudo. Já a lógica do Windows foi, eu tenho um sistema operacional, facilita para os desenvolvedores para desenvolver qualquer coisa, não tem muito controle nisso, uma lógica capitalista, caótica ali, e, mano, bota meu programa em qualquer computador, se o computador é uma bosta, foda-se, o Windows vai funcionar. E aí o Windows levou muita vantagem de início. Obviamente porque o modelo de arquitetura fechada ele é um modelo mais restritivo. Só que no long run, a Apple, como conceito, ela prevaleceu sobre o conceito da Microsoft. E eu pergunto isso porque eu acho que o MBL ele segue a lógica da Apple. E o bolsonarismo, que é o, vamos dizer, nosso concorrente direto ali, ele segue a lógica da Microsoft. Você que é um cara que fez parte do mundo corporativo, você enxerga essa lógica ou eu estou viajando na maionese? Não, tem uma coisa importante que distinguiu a trajetória da Apple e da Microsoft. A Apple, ela desde o início, ela fazia máquinas preocupada com a experiência do usuário. E computadores, em geral, eram coisas assim, não só caras, mas assim, ela não era uma necessidade da vida das pessoas comuns. Era um símbolo de status, era um símbolo de modernidade, mas não era uma coisa necessária. A Microsoft, ela conseguiu entrar num caminho onde ela atendeu o interesse corporativo antes de atender o interesse do usuário. Então, o mercado, no início, era muito mais para as corporações. As corporações precisavam se automatizar, se modernizar, melhorar os seus sistemas para elas serem mais produtivas e mais rápidas, etc. Então, ela avançou. Aí, depois, a tecnologia em geral foi caindo de preço. Então, ela se tornou mais acessível para o usuário. E o usuário, aí não só o usuário que está trabalhando numa empresa, mas o usuário dentro de casa, ele passou a ter esses elementos da tecnologia facilitando a própria vida deles, né? Então, quando a gente fala hoje, olha, tem um cara que está fazendo um barulho enorme na Bahia. Vamos mandar um iPhone para ele porque isso vai fazer com que ele se projete né, para a próxima eleição, enfim, não sei qual é o que ele está na cabeça dele. Mas isso é porque é o seguinte, antigamente, para você ter a qualidade de imagem, a qualidade de vídeo, a versatilidade, você tinha que ter uma equipe de TV. Tinha que ter um furgão com antena, com um cameraman e tal. Hoje é um telefone. Então a Apple, o Steve Jobs, ele foi muito visionário. E isso, Renan, tem uma semelhança muito grande com a história do MBL. Com a história que você, Alexandre, Pedro, construíram lá atrás, numa onda, e o MBL poderia ter acabado naquela onda pós-impeachment ali. Bom, conseguimos o impeachment, legal, o Kim se deu bem, o Arthur se deu bem, cada um vai tocar a sua vida, o Holiday já estava com a vida encaminhada e pronto. Estamos aqui sem propósito. Só que a visão de vocês não foi essa. A visão de vocês foi construir um movimento para ocupar um espaço vago na vida política brasileira. E aonde a gente enxerga claramente a deficiência, sobretudo da direita brasileira, porque eu sempre disse isso, né? Eu estudei em faculdade privada, com pessoas que já tinham mais da metade do caminho andado, porque os pais puderam dar uma boa educação, moravam num apartamento, numa casa, enfim, num lar, né, com uma família, em geral, bem estruturada, tinham... enfim, conheciam um pouco do mundo, tinham viajado, conheciam um pouco do Brasil e tal. Eles já tinham passado mais da metade do caminho dos desafios que a vida impõe às pessoas. E aí, nesses 5 anos de faculdade que eu fiz, eu não encontrei uma roda de conversa para falar sobre Brasil, para falar sobre... A sério, não fazer piada, mas assim, a sério, pessoal, tô preocupado com esse tema, tô preocupado com uma lei que mudou e atrapalhou aqui o meu bairro. Zero. É só festa, carro, mulher, menino e tal. Era só isso. Então, a direita que tinha condição de pegar
essas pessoas que foram beneficiárias de um sistema capitalista. Meus pais trabalharam, prosperaram, construíram uma vida razoavelmente confortável e me deram uma oportunidade de eu daqui dar outros passos. Essas pessoas não estavam nem aí. Ao passo que o PT, os partidos de esquerda, estavam pegando as pessoas ou oprimidas ou que se sensibilizavam com a vida difícil que as camadas mais pobres levam até hoje, e começaram a popularizar o seu discurso. Olha como a vida é injusta. Olha como esse pobre coitado aqui, ele não consegue prosperar porque o mundo conspira contra ele. E aí foi disseminando isso. Então o MBL vem, fala assim, pô, essa direita só produziu imbecil, ninguém consegue defender de uma forma estruturada o campo da direita no Brasil, e nós vamos trazer os jovens para essa batalha. Exatamente. Entendeu? E isso aconteceu. É assim, um virou o Faria Limer e a gente deu a linha pra outra galera que não virou o Faria Limer. Não, né? E assim, se viraram Faria Limers, cara, foi uma bênção. Porque nem isso eles indicavam que iriam virar, entendeu? Entendi. Olha, excelente comentário do Beraldo. Só completando a sonologia do MBL aí, por fazer Fala alto. Só completando, a sonologia do MBL e a Apple faz muito sentido, porque a Apple começou a perceber que ela precisa diversificar os seus produtos, não basta lançar só um iPhone. Isso. O MBL tá passando por isso agora. Sim. O MBL ele tá diversificando. O que eu gosto um cara veio me xingar, Renan, você tá errado, sua teoria é furada, porque a arquitetura do não sei o quê. Não entra no lance de programador. O que eu tô falando de arquitetura, esqueça o lance do software, de desenvolvimento. Eu tô falando o seguinte, a experiência de usuário da Apple, esquece o termo arquitetura, ela é inteira controlada pela Apple. A Apple controla ela inteira, entendeu? O cara que me criticou aqui, por favor, é só isso. Não entra nesse lance de programação. Eu tô falando o MBL, a experiência política dele, ela é inteira pensada pra ser parte de um todo que tem que ser coerente, entendeu? Então, quando a gente montou a academia, é pra justamente o Sandro, que é parte dessa expansão que o nosso grande operador baiano citou. O Sandro, ele faz uma Mamãe Falei dentro dos nossos valores, que é aquele governador do candidato a governo pelo PT, lá em Salvador. E aí, quando ele vai debater com o menino do PT, logo em seguida, ele debate sob os nossos termos com o nosso estilo, entendeu? E ele cria uma variante do nosso tema. O que é a variante do tema? Que é o produto próprio, né? Ele usa o essencial, ou seja, ele tem essas características essenciais, mas ele vem com o particular dele, que é um estilo particular dele. Ele tem um estilo particular muito bom. O Beraldo é a mesma coisa. Ele tem um estilo único. Você fala, pô, já teve alguém como o Beraldo antes do MBL? Não, nunca teve. O Beraldo, claramente, ele é diferente. Mas ele comunga do essencial. Então a gente vai fazer essas variantes sobre o tema central que não são contraditórias com o tema central, nem contraditórias entre si, mas elas são diferentes entre si, então elas são produtos diferentes, conversando com camadas e pessoas e perfis diferentes, e isso vai ganhando corpo. A linguagem do Beraldo é completamente diferente da linguagem do Guto. Eu fiz news terça-feira com o Guto, quarta com o Ricardo, quinta tô fazendo com o Beraldo. São 3 programas completamente diferentes. O programa de terça-feira era um programa ácido de humor. Era um programa cáustico de humor. O programa quarta-feira foi um programa de análise mais sério. E o programa hoje, como eu posso falar, é um programa de análise também. Só que em vez da gente entrar nas piras, que quando eu faço com o Ricardo, entra em piras, a gente faz uma análise pontual, dura da realidade. Nossa, então assim, são coisas diferentes que a gente tem. E cada coisa é um estilo. Se tivesse o Kim aqui, era outra coisa. Vocês têm que dar o like pra elas chegarem em outras pessoas. Pô, galera, o Renan tá ficando calvo já.